Tem gente que acha que perdeu o controle da própria vida por falta de força. Mas quase nunca é isso. Quase sempre a vida sai do eixo em silêncio. Ela não desmorona em um único dia. Ela se desalinha aos poucos. E quando a pessoa percebe, já está vivendo uma rotina que ela mesma não respeita. Acorda cansada, come sem presença, trabalha sem direção, se distrai para não pensar, promete mudar no fim da noite e quebra a promessa no dia seguinte. E o pior não é errar. O pior é começar a acreditar que você não consegue mais confiar em si mesmo. Hoje eu quero te mostrar uma coisa importante. Talvez o seu problema não seja falta de disciplina. Talvez o seu problema seja falta de direção, falta de eixo. Falta de centro. E quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo do jeito errado. Imagina uma pessoa comum. Ela não é fraca. Ela não é incapaz. Ela não é preguiçosa no sentido que o mundo gosta de usar essa palavra. Ela só está cansada de viver fragmentada. Ela acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Nem pensou ainda, mas já foi arrastada para a vida dos outros. Notícias, mensagens, vídeos, reações, comparações. O dia começa sem silêncio, sem escolha, sem comando. Depois vem a correria. Um café apressado, uma tarefa feita pela metade, outra começada antes da primeira terminar. Uma sensação constante de estar ocupada, mas não exatamente avançando. Quando chega a noite, essa pessoa sente culpa, e a culpa sempre faz a mesma proposta. Agora vai. Amanhã eu mudo tudo. Só que quase ninguém consegue reconstruir a própria vida em estado de exaustão. Então ela faz o que muita gente faz. Cria metas grandes demais, promessas duras demais, mudanças violentas demais. E quando falha, conclui que o problema está nela. Mas não está. O erro não está na vontade de mudar. O erro está na forma como ela tenta mudar. Existe uma diferença entre uma pessoa sem caráter e uma pessoa sem eixo. A pessoa sem caráter não se importa. A pessoa sem eixo sofre, porque se importa, mas perdeu a capacidade de se conduzir. E isso acontece quando você vive tempo demais no automático. Quando seus impulsos decidem antes da sua consciência. Quando o ambiente manda mais do que seus valores. Quando o prazer imediato fala mais alto do que a paz de longo prazo. Presta atenção nisso. Ninguém perde a própria vida de uma vez. Perde por pequenas concessões repetidas. É assim que hábitos ruins crescem. É assim que vícios se fortalecem. É assim que a autoconfiança morre. Não numa grande derrota, mas em pequenas traições diárias. Toda vez que você promete algo importante para si e não cumpre, uma rachadura se abre dentro de você. No começo parece pequena, depois ela vira padrão. E então você começa a viver uma vida em que já não acredita mais na própria palavra. Esse é o verdadeiro perigo. Porque quando uma pessoa deixa de confiar em si mesma, qualquer distração vira refúgio, qualquer impulso vira ordem, qualquer desconforto vira desculpa. A maioria das pessoas tenta sair do caos pela violência. Quer mudar tudo numa segunda-feira. Quer virar outra pessoa em 24 horas. Que compensar meses de desordem, com 2 dias de intensidade. Mas mudança violenta raramente dura. Porque a mente até se impressiona com grandes decisões. Mas a identidade só muda com repetição. Você não se reconstrói no entusiasmo. Você se reconstrói na constância. E esse é um ponto que muita gente ignora. O problema não é começar grande. O problema é começar de um jeito que o seu sistema inteiro rejeita. Se a sua vida está fora do eixo, você não precisa de mais uma performance de motivação. Você precisa de um caminho de volta. Um caminho simples o bastante para ser feito, silencioso o bastante para durar, e firme o bastante para restaurar respeito dentro de você. Porque, no fundo, disciplina não é rigidez. Disciplina é reconciliação entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Então deixa eu te mostrar uma forma melhor de voltar ao centro. Não como quem tenta impressionar o mundo, mas como quem decide parar de se abandonar. Esse caminho tem 4 movimentos. 1. Pare de tentar vencer o dia inteiro. Você não precisa dominar 24 horas. Você precisa vencer o primeiro ponto de ruptura, onde o seu dia começa a sair do eixo.
É no celular ao acordar? É na comida sem controle? É na procrastinação? É no impulso de fugir do que precisa ser feito? É na necessidade de anestesiar a mente toda noite? Toda vida desorganizada tem uma porta de entrada. E enquanto você não enxergar essa porta, vai continuar lutando com fumaça. 2. Reduza a distância entre decisão e ação. A maioria das promessas morre no intervalo entre eu deveria e eu vou. Se você quer recuperar o controle, precisa diminuir esse intervalo. Não pense demais. Não negocie demais. Não espere sentir vontade. Decidiu? Executa. Pequeno, imperfeito, sem espetáculo. 3. Faça o que é pequeno demais para sua desculpa vencer. Aqui está uma verdade que muda tudo. Grandes mudanças não começam grandes. Elas começam quase ridículas. 1 minuto de silêncio. 5 flexões. 10 minutos sem celular. Uma página lida. Uma caminhada curta. Uma gaveta organizada. Um copo d'água antes do café. Uma noite dormindo no horário. Parece pouco. Mas não é pouco. Quando o objetivo não é mostrar força, é restaurar comando. 4. Repita até o corpo acreditar. No início, você ainda vai se sentir a mesma pessoa de antes. E isso é normal. Porque primeiro o gesto muda. Depois o padrão muda. Depois a identidade acompanha. Muita gente desiste porque quer se sentir transformada, antes de agir como alguém transformado. Mas a ordem é o contrário. Você age, repete, sustenta, e só então começa a se reconhecer de outro jeito. Pensa numa casa antiga, uma casa bonita, forte, cheia de história, mas que foi ficando abandonada. Primeiro entrou poeira, depois bagunça, depois infiltração, depois silêncio demais. Quem olha de fora pode dizer: essa casa está acabada. Mas não está. Ela está sem cuidado. E isso é muito diferente. Tem gente que olha para si hoje e pensa: eu estraguei minha vida. Eu sou fraco. Eu sempre volto para os mesmos erros. Não adianta. Eu não consigo manter nada. Mas talvez a sua verdade não seja essa. Talvez você só tenha passado tempo demais, sem cuidado interno. Tempo demais vivendo reativo. Tempo demais se dopando de distração. Tempo demais apagando o incêndio, em vez de reconstruir a estrutura. E aqui está a boa notícia. O que foi perdido em silêncio pode ser recuperado em silêncio também. Não com uma explosão, não com uma promessa heróica, mas com pequenos atos de retorno. O eixo não volta no grito, volta no gesto. Volta quando você honra uma decisão pequena. Volta quando você para de ceder ao primeiro impulso. Volta quando você aprende a suportar o desconforto, sem fugir imediatamente dele. Porque é nesse ponto que nasce uma nova força. Não a força de parecer invencível, mas a força de não se abandonar mais. Então eu quero te deixar um protocolo simples. Não para mudar sua vida inteira em uma semana, mas para provar, para você mesmo, que o seu comando ainda existe. Durante os próximos 7 dias, faça apenas isso. Ao acordar, não toque no celular por 10 minutos. Sente, respire, fique em silêncio. Lembre a si mesmo, hoje eu não preciso vencer tudo, só preciso não me abandonar. Depois escolha uma ação mínima de ordem. Arrumar a cama, beber água, ler uma página, caminhar 10 minutos, escrever 3 linhas, uma só, mas faça todos os dias. Durante o dia, observe o seu ponto de ruptura. Aquele momento exato em que você costuma sair do eixo. Quando ele chegar, não discuta muito. Interrompa, levante, respire, troque de ambiente, quebre o padrão antes que ele te arraste. À noite, antes de dormir, responda a 2 perguntas. Em que momento eu me traí hoje? Em que momento eu me honrei hoje? Sem drama, sem auto-ódio, sem teatro. Só verdade. Porque uma pessoa volta ao centro quando para de mentir para si. E se você fizer isso por 7 dias, uma coisa começa a acontecer. Você sente menos orgulho da promessa e mais respeito pela prática. E isso vale mais do que motivação.
Existe uma imagem que pouca gente entende, a de alguém que parece comum por fora, mas voltou a habitar a própria vida por dentro. Essa pessoa talvez ainda não esteja rica, talvez ainda não esteja no corpo que quer, talvez ainda esteja longe da vida ideal, mas ela recuperou algo que muita gente perdeu, a capacidade de andar em linha reta por dentro. E isso muda tudo. Porque quando uma pessoa recupera o eixo, ela para de viver à mercê do humor, da distração, do impulso e da opinião alheia. Ela volta a ser casa para si mesma. Talvez devagar, talvez sem aplauso, talvez sem ninguém perceber. Mas é assim que as grandes reconstruções começam. Em silêncio, na repetição, no invisível. Então, se hoje você sente que perdeu o ritmo, que está se sabotando, que está cansado de prometer e não cumprir, não tente virar outra pessoa de uma vez. Volte ao ponto mais simples. Recupere uma ação. Depois outra. Depois outra. O controle não volta quando você se pune. Volta quando você se conduz. E talvez a sua nova vida não comece no dia em que você se sentir pronto. Talvez comece no dia em que você decide, com calma, parar de se abandonar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal. Porque aqui a ideia não é te dar frases bonitas por alguns minutos. É te ajudar a reconstruir direção, clareza e força interior, um passo de cada vez.